Muito tem se falado a respeito das garantias constitucionais, principalmente no que tange às ações do Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes envolvem a presidência da República ou o Poder Executivo, né? E as ações do Poder Legislativo, que também, na visão de muitos juristas, tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Judiciário estão ultrapassando os seus limites constitucionais. Mas ninguém explica, fora dessa briga, vamos dizer assim, jurídica ou de hermenêutica constitucional, ninguém explica o que é a Constituição para nós aqui, para nós, a nação brasileira, né? Aqueles que eles gostam de chamar muito de povão. A Constituição é um contrato que inclusive recebeu o nome por um dos seus idealizadores de contrato social. E a Constituição, o que é? Nós vivíamos historicamente até o ano de 1200, com a Constituição do rei João Sem Terra na Inglaterra, nós vivíamos sob a égide do absolutismo dos reis, dos monarcas, das famílias dos monarcas. Então, a nação tinha, o povo tinha obrigações para com o rei, que na maioria dos casos, inclusive, se dizia indicado por Deus. E se ele era indicado por Deus, ninguém podia contestar a autoridade dele. Até que algumas pessoas começaram a pensar de que não, nós somos livres, nós nascemos livres, nós temos o direito de viver livre e seguramente, de nos alimentarmos, enfim, de uma série de coisas que, com a evolução do tempo, foram aumentando esses direitos. Mas para poder organizar a sociedade, foi proposto por alguns filósofos da época a criação da Constituição. O que é uma Constituição? É um contrato entre o povo e o governo central. O governo central é um ente fictício, vamos dizer assim, apesar de ter capacidade jurídica, uma série de coisas, ele é um ente. O governo central é o presidente que está no poder naquela época e seus ministros. E daí eles resolveram dizer o seguinte: bom, olha, cidadão, para que você tenha segurança, o direito de trabalhar, o direito de cobrar suas dívidas, sem precisar sair no tapa com ninguém, matar ninguém, o direito de ser protegido, o direito de se alimentar e de viver a sua vida da maneira que todos aceitem, e principalmente ter o seu lar, a sua casa, o seu recanto, nós vamos criar uma série de normas que você vai deixar de fazer, vai deixar que o governo, que o Estado faça isso, que o governo faça isso. Então, quando for problemas de ordem, de direito, quando for se discutir direito, o governo será representado pelo Poder Judiciário. Quando for para fazermos leis, discutirmos novas regras, o governo será representado pelos legisladores, pelo Poder Legislativo. E a administração geral de tudo vai competir ao Poder Executivo. Então nós abrimos mão de fazermos um monte de coisas que fazíamos em troca de que o governo nos daria proteção e tudo aquilo que nós precisássemos em termos gerais da nação, ia garantir o nosso território, se tivesse uma guerra, ia organizar um exército, ia nos proteger, e assim por diante. Para isso, nós inclusive iríamos pagar o governo, iríamos pagar esse ente, esse modelo de organização administrativa,
pública para nos proteger, que se chama imposto, o nome desse pagamento. Nós pagamos impostos para esse ente, que é de todos nós, e ele nos devolve de acordo com o que está na Constituição. Então, a Constituição é a lei maior. Não existe nenhuma outra lei num país que possa ultrapassar a Constituição. E dentro da Constituição, existem vários modelos de Constituição, que não é o caso aqui agora, mas no caso do Brasil, a nossa é rígida, inflexível, e é uma Constituição difícil de alterar, e mesmo assim tem quase 100 emendas constitucionais, nem sei quantas tem, na verdade, emendas constitucionais. O que são emendas constitucionais? São leis que são aprovadas no Congresso, ou seja, na Câmara e no Senado, e depois são promulgadas por eles e passam a fazer parte da Constituição. Então, por exemplo, eles alteram lá um artigo que antes dizia X e agora passa a dizer Y na Constituição. E a Constituição é a lei maior. E dentro dessas leis que existem dentro da Constituição, dentro dessas regras que existem na Constituição, existem as chamadas cláusulas pétreas. O que é pétrea? Vem de pedra, de uma coisa sólida, uma coisa que não se pode mover, não se pode alterar. É uma pedra gigantesca que não vai sair do lugar. Que são, quase todas elas estão nos artigos 1º ao 5º da Constituição Federal. Direito a um julgamento justo, direito a uma legislação anterior a qualquer crime, ou seja, eu não posso, porque eu não gosto do Pedro ou do Paulo, criar uma lei para punir o Paulo. Não. A lei tem que ser anterior. A lei criminal tem que ser anterior. Só é crime aquilo que a lei já previa. E você comete é crime. Agora, ele não pode ser crime, por exemplo, cuspir na rua, o cara ser preso hoje porque foi criada uma lei 2 dias depois para prender ele. Não. A lei tem que ter sido criada antes para poder ser executada. E assim, várias outras leis, a concessão de habeas corpus, o direito ao voto, a unidade da federação, o direito à vida, a liberdade, são cláusulas que não podem ser alteradas. Lamentavelmente, vem sendo dado a tal da interpretação conforme e a modulação das interpretações do Supremo Tribunal Federal, e eles, com isso, estão transformando a Constituição Federal numa coisa que não tem pé nem cabeça. Não tem pé nem cabeça. Por quê? Porque o Poder Judiciário, o Poder Executivo e o Poder Legislativo necessitam são independentes um do outro, são independentes, porque o juiz tem que julgar de forma livre, sem ser pressionado de maneira nenhuma. Então ele não pode, ele tem que ser independente e ser considerado, ter garantias para poder trabalhar. Porque todos são juízes, seja de 1º grau, seja nos tribunais, seja nos tribunais superiores e até na Supremo. Todos são juízes, se tornam juízes, né? As leis também, o poder legislativo é independente. Por quê? Porque o poder legislativo precisa que os deputados e senadores tenham liberdade para fazer as leis de acordo com as necessidades do povo. E o poder executivo, cabe a ele, além de pegar o dinheiro dos impostos e dar a parte que é para manter o judiciário, a parte que é para manter o executivo, executar o restante das previsões constitucionais. Lamentavelmente, no Brasil, esse poder está muito arraigado nas mãos do poder executivo, quando deveria ser nas mãos do prefeito, do poder executivo, mas no município. E aí o que acontece? Hoje há uma briga sobre o artigo 142 da Constituição, que fala lá das garantias da lei e da ordem, onde o presidente da República pode quebrar algumas
garantias constitucionais para manter a unidade do país. Vamos supor que haja uma rebelião aí do povo e precisa manter a unidade do país. E assim está uma briga entre o presidente Bolsonaro, o presidente do STF e os ministros do STF e os presidentes da Câmara e do Senado. E nós aqui estamos pagando pato. Até pelo Covid estão brigando. Até a forma de tratar o Covid, que não é do entendimento e do conhecimento de nenhum dos poderes, isso tem que ser entregue a profissionais da saúde, a profissionais que entendam do assunto, para dar o melhor rumo para a prevenção, tratamento e conseguir uma vacina. Enquanto não conseguir uma vacina, o Covid vai estar contaminando, e já contaminou muito mais do que eles pensam. Os números que aparecem na televisão são chute, porque na verdade são aqueles que são testados e são muito manipulados, esses números. É muita gente, muito, eu diria assim, são milhões de infectados, né? Só que eles não sentem, não tem sintoma, não tem consequências graves. Vai ter para quem? Para aqueles lá do grupo de risco, que todo mundo sabe que são os idosos com outras doenças. E alguns jovens, algumas pessoas mais jovens, também portadores de outras doenças, né? Esses são os grupos de risco, e alguns vão morrer. Alguns vão morrer, infelizmente, porque ainda não há uma vacina, e o tratamento para eles, a complicação que o Covid vai causar no organismo, vai evitar que eles recebam um remédio, porque aí vai atingir coração, rim, pulmão e outros órgãos vitais, e aí não tem o que fazer. Lamentavelmente, é uma coisa que a medicina precisa pesquisar muito para também proteger os idosos. Mas voltando à Constituição, nós temos que entender que a Constituição é nossa. É nossa. Não é uma coisa que está lá em Brasília, que está lá. Não. A Constituição tem que estar aqui, no nosso bolso. Nós temos que saber nossos direitos. Nossos direitos constitucionais. Por quê? Porque esse é o contrato que nós celebramos com o governo. Nós não vamos fazer nada, eu não vou cobrar uma conta minha na porrada, não vou sair dando tiro à torta e à direito, não vou andar pelado na rua, não vou deixar de pagar os impostos, vou pagar os impostos que têm que ser pagos, não vou fazer uma série de coisas, não vou deixar meus filhos fora da escola, e aí por diante. Desde que vocês me garantam saúde, educação, proteção, segurança pública, trabalho, oportunidade de emprego, uma alimentação barata e balanceada e certa, remédios quando eu estiver doente e não puder comprar, e assim por diante. Eles precisam garantir saneamento básico. A maioria das doenças do Brasil, da população mais carente, é originária da falta de saneamento básico. Aqui em Lages nós temos o nosso rio Cará, que é um verdadeiro esgoto, não é um rio. Já morreu há muito tempo. Né? E assim por diante. Então, a Constituição é nossa. São os nossos direitos que nós outorgamos para outros cuidarem para nós. Só que, lamentavelmente, estão cada um dando a interpretação que quer para a Constituição. E isso é muito grave. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos chegam em média, no máximo, assim, eu acredito que uns 400 processos por ano na Suprema Corte, que seria o Supremo Tribunal Federal deles lá. São 7 juízes. O nosso Supremo aqui no Brasil hoje deve contar uns 8, 9 milhões de processos, ou mais até, muito mais, para 11 juízes julgarem. Eles não é uma corte que cuida da Constituição, é uma corte que cuida de tudo, e não está previsto isso na Constituição. Na Câmara dos Deputados promulgam-se leis e leis e leis e leis e leis e mais leis, sem se observar se elas são constitucionais ou não. Então o que acontece? Aí chega um dia o Supremo diz, não vale.
Então preste atenção. A Constituição deveria ser o livro de cabeceira de todo cidadão. É obrigação do Estado pagar pessoas para explicar a Constituição para o povo. Principalmente um povo iletrado como o nosso, que já é uma violação da Constituição não nos garantir uma escola decente, pública, gratuita e eficiente. Então o governo tem que pagar advogados, professores de direito constitucional para simplificar a interpretação e explicar para o povo. Para que o povo saiba o que é uma cláusula pétrea, o que é uma garantia constitucional, por que não pode violar essa garantia sob pena disso, daquilo, daquilo outro. Tem que explicar pelo menos os direitos básicos. Pelo menos isso. Do contrário, vamos ter que engolir o que as emissoras de televisão, o que os jornais quiserem que nós venhamos a engolir. A Constituição, meus amigos, é, sem dúvida nenhuma, a única saída para o Brasil. É pegar essa Constituição, convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia não pode ser composta por políticos profissionais, tem que ser composta por cidadãos do povo, cidadãos e cidadãs do povo, que vão lá, com um mínimo de conhecimento, através de um pré-projeto de Constituição, dizer o que querem, porque a Constituição é um contrato que eles vão assinar por nós com o governo.